Então, pessoal, primeiramente, bom dia a todos. Retornando aqui para o nosso tutorial de como fazer um slider, um carrossel, utilizando HTML e CSS, né? Nosso tutorial, por enquanto, está dessa forma aqui. Nós temos as três imagens. Essas três imagens, elas estão sobrepostas, né? Uma atrás da outra, porque nós definimos aqui no nosso CSS como o absoluto aqui, a position absoluto. Se nós comentarmos esse código aqui, vocês vão verificar que elas vão ficar uma embaixo da outra, certo? Mas, como é um banner, nós vamos alterar as imagens e elas irão rodar de um lado para o outro. Então, nós vamos definir ele como, deixar ele como absoluto aqui. Deixa eu só comentar. Aqui, e as imagens ficarão uma atrás da outra, certo? Nós vamos definir aqui a configuração das imagens também. Nós definimos aqui o tamanho do nosso slider, certo? Colocamos ele como 500 de altura, 500 pixels de altura, 1280 pixels de largura. Agora nós vamos configurar o tamanho das imagens, né? Então, as imagens estão dentro do nosso slider, né? Temos um slider e temos uma imagem. Então, vamos definir lá como ponto slider, espaço img, e nós vamos definir o tamanho dessas imagens. Então, primeiramente, o que eu vou setar aqui? As nossas imagens, elas têm esse tamanho. As imagens que eu selecionei têm o tamanho 1280 por 500. Vocês podem ter imagens de outro tamanho. A imagem pode ser maior ou menor que o slide, né? Eu indico que seja maior e não menor. Porque se for menor, a hora que vocês aumentarem, eu vou mostrar para vocês, ela altera a proporção, certo? Então, eu vou definir aqui que o nosso slider, as imagens vão ter uma margem automática, né? Que ela vai centralizar, como tem nessa aqui, vai centralizar e vai manter essa proporção do lado, certo? E essa configuração nós estamos fazendo dentro do nosso slider. Então, é o tamanho da imagem dentro da nossa classe slider. Nós vamos colocar aqui a altura da nossa imagem vai ocupar 100% do nosso slider e a largura vai ser 100% também, certo? Então, aqui não vai acontecer nada, por quê? Porque a nossa imagem é do tamanho do nosso slide. Mas se eu colocar aqui como 50%, por exemplo, 50% e 50%, certo? Nossa imagem vai diminuir. Vocês podem verificar que a imagem ficou com uma qualidade legal até, né? Ficou menor, mas ficou com uma qualidade legal. Se eu definir aqui como 250%, por exemplo, os dois, tanto largura quanto altura. Eu vou definir como 250%, podem ver que ele vai aumentar. E podem verificar que a imagem fica desfocada, ó. Estão vendo? Então, assim, o que acontece? Quando uma imagem é grande, você diminui, beleza, ela mantém a qualidade. Mas quando ela é menor e você aumenta ela, principalmente em site, principalmente parte gráfica, né? Ela fica desfocada. Ela fica desfocada ali, beleza? Então, vamos manter o tamanho. É ideal que vocês saibam o tamanho das imagens. As imagens têm o mesmo tamanho, que vocês vão definir aqui o tamanho do slider de vocês, 500 pixels, por exemplo, por 1280, né? E vão definir que a imagem vai cobrir todo o seu slider. Aqui, por exemplo, beleza? No meu caso, é 500 por 1280, lembrando. Ok?
E outra coisa que eu quero definir aqui, que a nossa imagem vai estar alinhada verticalmente, vertical align, aqui em cima. Então, eu quero que ela fique sempre aqui em cima. Então, eu defini que ela vai ter a margem absoluta, alta, né? Desculpa. Vai ter a margem alta, então ela vai pegar no meio, vai definir aqui o tamanho. E eu quero que ela esteja alinhada bem em cima com o nosso slider. Então, eu vou colocar vertical align como top. Beleza? Aqui não vai alterar nada, porque a nossa imagem já está do tamanho ali, certo? Caso seja uma imagem diferente, coloque imagem de outros tamanhos para vocês verificarem, ele vai alterar, ok? Por enquanto é isso, nós fizemos a configuração da imagem dentro do nosso slider e na próxima aula nós vamos continuar com o tutorial. Até mais, muito obrigado.